Jeremias capítulo 13. O Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo, isso é, um calção novo e vesti-lo, mas disse que eu não o lavasse antes. Eu fiz o que o Senhor mandou, cumpri o calção e vesti. Aí o Senhor falou comigo outra vez, ele disse, vá até o rio Eufrates e esconda um calção no buraco da rocha. Eu fui e escondi perto do rio Eufrates, como o Senhor havia mandado. Algum tempo depois, o Senhor me disse que voltasse ao rio e apanhasse o calção que ele me havia mandado esconder ali. Voltei lá, procurei e achei o lugar onde havia escondido, mas o calção tinha apodrecido e não prestava mais. Então o Senhor me falou de novo, ele disse, é assim que eu vou destruir o orgulho do povo de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Esse povo mau não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem outros deuses. Por isso vão ficar como essa roupa que não presta mais para nada. E assim como o calção fica bem justo na cintura, eu gostaria que todo o povo de Israel e de Judá ficassem bem perto de mim. Eu queria que eles fossem o meu povo para darem louvor e glória ao meu nome, mas eles não quiseram me adorar e me obedecer. Deus me disse, Jeremias, fale ao povo de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo, toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Eles vão dizer que sabe muito bem que toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Diga-lhes então que eu, o Senhor, vou encher de vinho o povo dessa terra, até todos ficarem bêbados. Os reis, que são descendentes de Davi, os sacerdotes, os profetas e todo o povo de Jerusalém. Então quebrarei todos, tanto os velhos quanto os jovens, como se quebram os jarros que são jogados uns contra os outros. Destruirei essa gente sem dó, nem piedade e sem misericórdia. Povo de Israel e Deus, povo de Israel, é Deus quem está falando. Sejam humildes e prestem atenção. Confessem os seus pecados ao Senhor, seu Deus, antes que Ele faça vir a escuridão. E no escuro vocês tropecem nas montanhas. Vocês esperam a luz, mas Ele a mudará em sombras escuras. Ele a transformará em profunda escuridão. Se vocês não prestarem atenção, eu chorarei em segredo por causa do seu orgulho. Chorarei amargamente, derramarei lágrimas, porque o povo de Deus foi levado como prisioneiro. Deus me disse mais isso. Diga ao rei e à mãe do rei que desçam dos seus tronos, porque as suas lindas coroas cairão da sua cabeça. As cidades da região sul estão cercadas pelos inimigos e ninguém pode chegar lá. Todo o povo de Judá foi levado prisioneiro. Foram todos levados para fora do país. Olhe, povo de Jerusalém. Os inimigos vêm vindo do norte. Onde estão as pessoas que foram entregues para que vocês cuidassem delas? Onde está o povo que o seu lindo rebanho? O que é que vocês vão dizer quando aqueles que vocês pensavam que eram seus amigos forem colocados acima de vocês como seus governadores? Vocês vão sentir dores como a mulher que está dando à luz, Jerusalém. Você pode perguntar a você mesma, por que aconteceu isso comigo? Por que arrancaram as minhas roupas? Por que abusaram de mim? Então fique sabendo que é porque os seus pecados são muitos. Por acaso um homem preto pode mudar a cor de sua pele ou um leopardo tirar suas manchas? Se isso fosse possível, vocês que só sabem fazer o mal, também poderiam aprender a fazer o bem. Deus os espalhará como a palha que voa quando sopra o vento no deserto. O Senhor Deus disse que esta será a recompensa de vocês, e isto que vão receber porque vocês os esqueceram e confiaram em falsos deuses. Deus mesmo arrancará as roupas de vocês e os fará passar vergonha.
Deus tem visto vocês fazendo coisas que ele detesta, como um homem que anda atrás da mulher do seu vizinho, como um cavalo que procura a égua, assim vocês vão atrás de deuses pagãos. Mas nas montanhas e nos campos, o povo de Jerusalém está condenado. Quando é que vocês vão se purificar? Jeremias capítulo 14. O Senhor Deus me diz o seguinte a respeito da seca. O povo de Judá está de luto, chorando. As suas cidades estão morrendo. O povo está abatido, jogado no chão. E Jerusalém grita pedindo socorro. Os ricos mandam os empregados buscar água. Eles vão até os poços, porém não encontram água e voltam com os potes vazios. Então cobrem a cabeça desanimados e atrapalhados. Os lavradores também cobrem a cabeça desesperados, porque não chove e a terra está seca. No campo, as veadas abandonam as suas crias, pois não há capim. Os jumentos selvagens ficam parados no alto dos morros e, com falta de ar, respiram como os lobos. Eles não enxergam bem por falta de pasto. O meu povo disse: ó Senhor Deus, os nossos pecados nos acusam, mas pedimos que nos ajude como prometeste. Muitas vezes nós afastamos de ti e contra ti temos pecado. Tu és a única esperança do povo de Israel. Tu és aquele que nos salva quando estamos em dificuldades. Por que é que tens de ser como um estrangeiro em nossa terra, ou como um viajante que só pousa uma noite? Por que é que tens de ser como um homem apanhado de surpresa, como um soldado que não tem força para defender os outros? Mas tu, ó Senhor, está entre nós e nós somos o teu povo. Não nos abandones. O Senhor Deus diz o seguinte a respeito desse povo: eles gostam de andar por aí e não sabem se controlar. Por isso, não estou satisfeito com eles. Eu lembrarei das maldades que fizeram e os castigarei por causa dos seus pecados. Aí o Senhor me disse: não me peça para ajudar esse povo. Mesmo que jejuem e orem, eu não ouvirei. Não os aceitarei, mesmo que me ofereçam animais em sacrifício e me tragam ofertas de cereais. Pelo contrário, eu os matarei na guerra e também por meio de fome e de doenças. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra nem fome. Eles afirmam que prometeste que a nossa terra só haverá paz. Mas o Senhor respondeu: esses profetas estão profetizando mentira em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordens e nunca lhes disse nada. As suas visões são mentiras e as suas adivinhações não valem de nada. Eles inventam profecias só para enganar. Eu, o Senhor, digo a você o que vou fazer com eles. Profetas que não envio, profetas que não enviei e que profetizam em meu nome, dizendo que não haverá guerra nem fome nesse país, eu os matarei na guerra de fome. As pessoas a quem eles dizem essas coisas também serão mortas na guerra de fome. Os corpos delas serão jogados nas ruas de Jerusalém, e não haverá ninguém para sepultá-los. E isso acontecerá com todos eles, com as suas esposas, seus filhos, suas filhas. Eles pagarão pelas suas maldades. Deus me mandou contar ao povo a minha tristeza e dizer: que os meus olhos derramem lágrimas de noite e que nunca parem de chorar, porque o meu pobre povo está muito machucado, está gravemente ferido. Quando vou ao campo, vejo os corpos dos homens mortos na guerra. Quando entro nas cidades, vejo as pessoas morrendo de fome. Os profetas e os sacerdotes continuam o seu trabalho, porém não sabem o que estão fazendo.
Ó Senhor Deus, será que rejeitaste completamente o povo de Judá? Será que rejeitaste o povo de Sião? Por que nos feriste tanto que não podemos ser curados? Nós esperamos a paz, mas nada de bom aconteceu. Pensamos que íamos ser curados, mas o que veio foi o terror. Ó Senhor, confessamos o nosso pecado e o pecado dos nossos antepassados. De fato, pegamos contra ti. Lembra das tuas promessas e não desprezes. Não deixes que seja humilhada a cidade de Jerusalém, o lugar do teu trono glorioso. Lembre da aliança que fizeste com o teu povo e não desistas dele. Nenhum dos ídolos das nações pode fazer chover, nem o céu pode fazer cair chuva. Pusemos a nossa esperança em ti, ó Senhor nosso Deus, pois tu és aquele que faz todas essas coisas. Jeremias capítulo 15. Então o Senhor Deus me disse: mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dado esse povo. Manda essa gente embora, que sumam da minha frente. Quando perguntarem para onde devem ir, respondam que eu disse isso. Alguns estão condenados a morrer de doença, assim será. Outros estão condenados a morrer na guerra, assim será. Alguns estão condenados a morrer de fome, assim será. Outros estão condenados a ser levados como prisioneiros, assim será. Eu, o Senhor, resolvi que vão acontecer essas 4 coisas horríveis. Eles morrerão na guerra, os cães arrastarão os seus corpos, as aves comerão, os animais selvagens devorarão as sobras. Farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém quando era rei de Judá. Deus diz: quem terá dó de vocês, moradores de Jerusalém? Quem vai se preocupar com vocês? Quem vai parar um povo para perguntar como vocês estão passando? Vocês me rejeitaram e viraram as costas contra mim. Aí levantei a mão e esmaguei vocês, porque estava cansado de perdoar. Sou eu, Senhor, quem está falando. Em todas as cidades dessa terra eu os joguei contra o vento, como se faz com o trigo, para separá-lo da palha. Eu destruí vocês, o meu povo, e mandei os seus filhos, matei os seus filhos, porque eles não abandonaram os seus maus caminhos. Fiz com que houvesse entre vocês mais viúvas do que os grãos de areia da praia do mar. Matei seus filhos na flor da idade e fiz as mães deles sofrerem. De repente fiz cair sobre eles aflição e terror. A mãe que perdeu os seus 7 filhos desmaiou, respirando com dificuldade. Para ela, o dia virou noite. Ela se sente infeliz e vive desesperada. Vou deixar que os inimigos matem todos vocês que ainda estão vivos. Eu, Senhor, estou falando. Eu disse: como é dura a minha vida, porque a minha mãe me pôs no mundo. Eu tenho de discutir e brigar com toda essa gente dessa terra. Não emprestei dinheiro, nem tomei emprestado. E mesmo assim, todos me amaldiçoam. Ó Senhor Deus, se eu não te servir bem e se não te pedir em favor dos meus inimigos, quando estavam passando dificuldades e aflições, então que as maldições deles se cumpram. Ninguém pode quebrar o ferro, especialmente o ferro do norte, que é misturado com bronze. Deus me disse: Jeremias, vou mandar que os inimigos carreguem as riquezas e os tesouros do meu povo como castigo pelo pecado cometido em toda essa terra. Farei com que sejam escravos dos meus inimigos, numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo que ficará sempre queimando. Então eu respondi: ó Senhor, tu és que sabes.
Lembra de mim e ajuda-me. Vinga-me daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os meus inimigos, para que eles não me matem. Lembra que é por causa de ti que eles me insultam. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou teu, e por isso as suas palavras encheram meu coração de alegria e de felicidade. Não tenho gasto meu tempo rindo e zombando da vida, junto com as outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Porque continuo a sofrer? Porque as minhas feridas doem sem parar? Porque elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você dizer coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para eles como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você e não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos e o livrarei do poder dos violentos. Eu, o Senhor, falei. Jeremias, capítulo 16. O Senhor Deus falou comigo novamente. Ele disse: não case, nem tenha filhos nesse lugar. Eu vou lhe dizer o que acontecerá com os filhos e as filhas que nascem aqui, e também com as mães que os tiverem e com os pais que os gerarem. Eles morrerão de doenças horríveis. Ninguém chorará a morte deles, e não serão sepultados, ficarão espalhados pelo chão como esterco. Serão mortos na guerra ou então morrerão de fome, e os seus corpos serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Não entre numa casa onde tenha gente chorando. Não fique triste, nem chore por causa de ninguém, pois eu não abençoarei mais esse povo com a minha paz. Não os amarei mais, nem terei pena deles. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando tanto os ricos como os pobres morrerão nessa terra, mas ninguém vai sepultá-los, nem chorar por eles. Ninguém se cortará, nem rapará a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém comerá, nem beberá junto com uma pessoa para consolar pela morte de um ente querido. Ninguém mostrará simpatia, nem mesmo por uma pessoa que tenha perdido o seu pai ou sua mãe. Também não entre numa casa em que haja festa. Não se sente, não coma, não beba com eles. Escute aquilo que eu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, estou dizendo. Vou acabar com os gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento. E vocês verão tudo isso acontecer neste lugar. Quando você anunciar essas coisas, eles vão perguntar por que foi que resolvi castigá-los. Tanto assim, eles vão perguntar de que crimes somos culpados e de que pecado cometemos contra o Senhor nosso Deus. Então, você dirá que a resposta do Senhor é esta: os seus antepassados me abandonaram e foram atrás dos outros deuses e os serviram e adoraram. Eles me deixaram e não obedeceram os meus ensinamentos, mas vocês fizeram pior do que os seus antepassados. Todos vocês são teimosos e maus e não querem me obedecer. Por isso eu os expulsarei dessa terra e os jogarei numa terra que nem vocês nem os seus antepassados conheceram. Ali vocês adorarão outros deuses dia e noite, pois eu não serei bondoso para vocês. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que ninguém mais jurará por mim, como o Deus vivo que tirou do Egito o povo de Israel.
mas jurarão por mim como o Deus vivo que trouxe o povo de Israel do país do norte e de todos os outros países por onde eu havia espalhado. Vou trazê-los de volta para a sua própria terra, para a terra que dei aos seus antepassados. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: mandarei vir muitos pescadores para pescarem essa gente. Depois mandarei vir muitos caçadores para os caçarem em todas as montanhas e lugares altos e até nos buracos das rochas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vejo tudo o que eles estão fazendo. Nada fica escondido de mim, e os pecados deles não escapam da minha vida. Vou fazer com que paguem em dobro pela sua maldade e pelo seu pecado. Eles profanaram a minha terra com ídolos, que são tão mortos como os defuntos. Eles encheram a minha terra com os seus falsos deuses. Eu disse: ó Senhor Deus, tu me proteges e me dás forças. Tu me ajudas na hora do sofrimento. Dos fins da terra, as nações irão a ti e dirão: os nossos antepassados só tinham falsos deuses. Tinham somente deuses inúteis. Será que o ser humano pode fazer o seu próprio Deus? Não, porque não seriam deuses de verdade. O Senhor disse: por isso farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder, uma vez para sempre. E eles saberão que o meu nome é Senhor. Olá, eu sou a pastora Neuza e quero orar por você, pela sua vida financeira. Que o Senhor Deus, nosso Pai, é Deus da promessa, é Deus de prosperidade. Que o Senhor venha abrir as portas, as comportas do céu, prosperando essas vidas, Pai. Que o Senhor não deixe faltar nada. Que o Senhor abra as janelas do céu, Pai, para que eles possam, Pai, cumprir aquilo que o Senhor tem prometido. Abre, Senhor, abre as comportas do céu e abençoe e prospera os teus filhos para a honra e a glória do teu nome. Amém.